Sanji foi o quinto tripulante a entrar no bando dos Chapéus de Palha, ainda lá na primeira saga no West Blue. O vídeo de hoje será dedicado a esse personagem, onde falaremos um pouco da sua trajetória. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês, se não são inscritos, se inscrevam no canal, se gostaram do vídeo, dê o seu like, porque isso ajuda bastante, e também compartilhe esse vídeo para seus amigos que são amantes do Sanji. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo! Tudo começa quando Joji, o pai biológico do Sanji, com pesquisas com o Vegapunk, descobre como alterar o DNA humano para criar um exército de clone. Com isso, ele engravida a sua esposa, a Sora, e com isso nasce a primeira filha dele, a Eiju. Porém, a Sora não concordava em fazer esses experimentos, porque os seus filhos viriam sem humanidade. A Eiju até que ela permaneceu um pouco com a sua humanidade. Depois ela descobre que estava grávida de quadrigêmeos, e ela não aceita de jeito nenhum fazer esse experimento nos seus filhos. Mas acaba que ela é obrigada a fazer isso, então ela toma um tipo de droga para poder pelo menos salvar um desses seus filhos. E um desses seus filhos que ela salva de ter humanidade é o Sanji. Enquanto seus três irmãos, eles não tinham humanidade, inclusive maltratavam o Sanji, e eles eram muito fortes, eles eram alterados geneticamente. Enquanto que o Sanji permaneceu com a sua humanidade, porém sem força. O Sanji, ele vai crescendo e vai sendo o único filho a demonstrar, como eu falei, a ter humanidade. E com isso ele vai aprendendo a cozinhar e vai levando comida para sua mãe, que estava ficando gravemente doente por causa das alterações genéticas que estão fazendo nela, da droga que ela tinha tomado. Porém, acaba que a sua mãe, infelizmente, acaba morrendo. E o Joji acaba meio que culpando o Sanji por isso. Ele bota uma máscara de ferro no Sanji e tranca ele no subsolo. E acaba declarando o seu próprio filho como morto. E ele até diz que preferia que ele não tivesse nascido, porque ele é como se fosse uma vergonha para o seu pai. O Sanji, ele fica mais ou menos uns 7 meses preso lá embaixo, até que os Germas chegam lá no West Blue. E com isso, a sua irmã, ela ajuda ele a escapar. Então ele vai procurar a chave para poder tirar a máscara de ferro dele e tal. Ele acaba se encontrando com o seu pai. O pai dele, ele até deixa ele ir embora, porém com uma condição, que ele não declarasse para ninguém que ele era filho do Yuji, que era um dos Germas. O Sanji, ele acaba indo parar em outro navio pirata, porém esse navio acaba naufragando. Mas ele é salvo por Jeff, que viu o Sanji se afogando. E ele se simpatiza com o jovem, porque eles compartilhavam o mesmo sonho, de encontrar o All Blue, que era um local onde havia todos os tipos de peixe, então aquilo seria um sonho para qualquer cozinheiro, né? Poder cozinhar qualquer tipo de peixe. Então acaba que o Jeff e o Sanji ficam presos em uma ilha bem pequena, que era apenas uma pedra no meio do oceano. O Jeff, ele fica num canto da ilha, enquanto o Sanji fica no outro, para um poder avistar o navio, algum navio que passasse. O Jeff, então, ali na ilha, ele decide dividir um pouco da sua comida com o Sanji, para cada um ficar do lado. Porém, passa tempos, o Sanji, ele acaba com sua comida e ele vai ir até o Jeff para tentar roubar a comida dele. Mas quando ele rasga o saco de comida do Jeff, não havia comida, era apenas tesouro. Então o Jeff ficou esse tempo todo sem comer nada. Quando o Sanji olha para a perna dele, ele estava sem a perna. Sim, gente, ele comeu a própria perna. Isso não mostra no anime. O anime censura essa parte e mostra como se ele tivesse perdido a perna no momento que ele salvou o Sanji lá no naufrágio e tal. No mangá não, ele realmente teve que fazer isso porque não tinha o que comer. O tempo passa e eles acabam conseguindo fugir ali daquela ilha. Eles também acabam fundando o Baratie. E lá o Jeff ensina o Sanji a cozinhar e a lutar. E é nesse tempo que o Sanji conhece as Akuma no Mi. E inclusive ele ganha outro sonho nesse processo, que era encontrar a Suke no Mi, que era a fruta da invisibilidade. Depois de muito tempo, o Sanji encontra o Zoro, o Luffy, a Nami e o Sop chegando lá no Baratie. O Luffy até convida o Sanji para entrar na tripulação, para ele poder ser o cozinheiro, mas o Sanji não aceita. Mas depois de um tempo ele conversa com o Jeff e tal, ele acaba aceitando, porque ele fica parado ali no Baratie, ele nunca encontraria o All Blue, e o Jeff não poderia sair dali, então não tinha que realizar esse sonho. Então o Sanji sai numa despedida muito bonita, que ele faz uma homenagem ali pro Jeff e tal, agradece por tudo que ele fez, e parte nas aventuras com os outros Chapéus de Palha. 長い間クソお世話になりました。このご恩は一生忘れません。
O Sangue ele passa muito tempo com o Chapéu de Palha, vai para várias ilhas com ele, vive várias aventuras, até chegar ali naquela saga de Water 7, na parte lá de Enies Lobby, onde ali ele demonstra uma técnica que a partir dali seria a sua técnica assinatura, que é o Diablo Jump, que é aquela sua perna que pega fogo. なんだあの野郎、足が赤く。悪魔の足。ディアブルジャンブ。 Um pouco ali mais pra frente, Trinlebeck, o Sangue fica um pouco indignado, porque a sua fruta que ele tanto queria, que era Suke no Mi, já havia um dono. Então ele nunca mais poderia ficar invisível. Então um dos seus sonhos acabou indo por água abaixo. Sangue, assim como os outros Chapéus de Palha lá em Sabaody, eles são separados pelo Kuma. E o Sangue acaba caindo na Ilha das Okamas. E lá ele passa 2 anos fugindo do pessoal de lá, treinando bastante. E, inclusive ele aprende o Geppo, que é o passo da lua. Então ele agora consegue meio que planar no ar. Passando 2 anos na Ilha das Okamas, o Sangue sem ver nenhuma mulher, assim que ele volta lá pra Sabaody, pra onde tem outras pessoas e tal, ele começa a ter muitas hemorragias. Muitas. Inclusive quando ele vai para os homens peixe, ele precisa até de transfusão para não acabar ainda partindo dessa por uma melhor. Pra vocês verem o nível da pessoa. Depois disso eles vão pra Pankazard, onde ele inclusive troca de corpo com a Nami. Depois vão pra Três Rosas, que lá ele acaba salvando o Lau e os outros Chapéus de Palha que estavam ali. E acaba partindo pra Zou, junto com a Nami, o Chopper e o Brook. Lá em Zou, eles são parados por piratas da Big Mom, que queriam o quê? Levar o Sangue pra poder se casar com uma das filhas da Big Mom pra estabelecer uma aliança entre os Germas e os piratas da Big Mom. Então a família do Sangue não tinha nem contato, queria usar ele pra ganhar mais poder militar. Então acaba que o Sangue salva a Nami, o Chopper e o Brook e parte para o Lickey para poder resolver isso por conta própria. Depois de uma reunião do Chapéu de Palha com os piratas do Lau, os Minks e tal, lá em Zou, e de lá eles partem o Luffy, a Nami, o Chopper, o Brook, além do Pokémon, da Carote e do Pedro, indo direto para Yuri Cake salvar o Sangue. O objetivo do Sangue era nada mais nada menos que ir lá em Yuri Cake resolver os seus problemas com a sua família. Porém, eles acabam ameaçando que se o Sangue tentasse alguma coisa, eles pegariam o Jeff lá no West Blue. Então, o Sangue já fica na desvantagem. Além deles colocarem algemas nos braços do Sangue. Então, se ele tentasse fugir, elas explodiriam e ele nunca mais poderia cozinhar, que era o que ele tanto gostava de fazer. Depois disso, temos uma das cenas mais emocionantes de todo o One Piece, que é o Sangue lutando contra o Luffy. Lutando não, né? Arrebentando, porque o Luffy não trocou soco. Porque ele não queria que ele se envolvesse com aquilo ali. Porque ele não queria que os seus amigos se envolvessem. Ele queria resolver tudo aquilo sozinho. Porém, o Luffy queria ir. Mas o Sangue não deixava. Então ali o Sangue bateu, fez vários Diablo Jump nos Luffy e tal. Muito emocionante. E depois disso, ele vai embora, chorando e tal. E o Luffy fala que ele vai ficar ali esperando o Sangue voltar, porque ele não comeria outra comida além do Sangue, e que sem o Sangue ele nunca conseguiria ser o rei dos piratas. Gente, essa é uma das cenas mais emocionantes de One Piece. O Sanji estava até se conformando em se casar com a Pudding, porque ela aparentava ser uma boa pessoa e se casando com ela, ele não teria mais problemas com a sua família, os Chapéus de Palha ficariam bem, o Jeff lá no West Blue também ficaria bem, então para ele era a melhor escolha. Porém, era tudo uma armadilha. A Pudding acabaria matando ele no dia do casamento e os outros Gemas também acabariam morrendo, e as piratas da Big Mom acabariam roubando a tecnologia dos Gemas 66. Então o Sanji volta pro Luffy, leva comida pra ele e fala que ele, sim, ele queria voltar pro Chapéu de Palha. Então ali ele forma um plano. Então chega o dia do casamento e na hora que a Pudding ia matar o Sanji, ele vê o terceiro olho dela e diz que era muito lindo. E ela fica em choque, porque ninguém nunca tinha dito aquilo pra ela, porque ela sofreu muito bullying na sua vida toda por causa desse seu terceiro olho. Então o plano de casamento explode, o plano começa, muitas confusões ali. E ele acaba indo embora, e mais fala pro Joichi nunca mais chamar ele de filho, fazendo meio que uma referência quando ele foi embora, quando ele era pequeno, e o Joichi falou para ele nunca mais chamar ele de pai. Mas mesmo assim, o Sanji acaba salvando a sua família, que acabariam sendo mortos ali. E antes dele ir embora, ele até consegue um traje dos Gemas 66, porém ele não chega a usar. Um pouco mais pra frente, alguns episódios depois, quando eles já estão lá em um ano, ele finalmente usa esse traje e ele ganha muita força, velocidade, resistência e consegue até ficar invisível, conseguindo assim, né, realizar um dos seus sonhos.
Além também dele ter a capacidade de voar com esse traje e bater de frente com um usuário da Zoan místico. O Zang, ele passou por muitas coisas traumáticas na sua infância e cresceu tentando ignorar tudo isso. Mas por mais que ele tenha deixado as coisas do passado para trás, as coisas do passado voltaram para isso. Mas ele foi forte e conseguiu lidar com isso, contando com os seus amigos. E agora, o Zang ele está agora na guerra de Wano, usando o seu Shuichi traje, salvou o Momonosuke e fez várias outras coisas. Agora contra o Queen, o Zang parecia que ele estava perdendo sua humanidade por causa do traje, porque ele teria agredido uma mulher, coisa que ele nunca faria. Porém, foi tudo coisa manipulada pelo próprio Queen. O Zang não fez nada. O Zang pensou tanto que estava perdendo sua humanidade que ele chegou a pedir para o Zoro tirar a sua própria vida caso ele perca 100% da sua humanidade. Agora, se ele vai perder sua humanidade por toda ou não, não sabemos, porque isso é uma coisa bem atual do mangá. Agora, um benefício que parece que o seu traje está dando para ele é a manifestação dos seus poderes germas. Sim, agora o Zang está com os mesmos poderes dos seus outros irmãos. Comentem aqui nos comentários quem vocês preferem, o Zang ou o Zoro. Galera, esse aqui foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Deu um trabalho porque teve que pesquisar a história do Zang todinha e não foi uma história totalmente com detalhes e tal. Eu fiz bem um resumo, né, porque tem vários episódios que contam isso, mas eu espero que tenham relembrado e tal, e também gostado do vídeo, beleza? Galera, muito obrigado por quem ficou até aqui, um abraço forte e até o próximo vídeo, fui!